Shalom, queridos. Hoje é João capítulo 2. Tem como tema Seja cristocêntrico. Nesse capítulo de João, capítulo 2 de João, é descrito os relatos do primeiro sinal realizado pelo Messias em seu ministério. Isso aconteceu no casamento que ocorreu em Caná da Galileia, o qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi convidado. Glórias a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. As festas de casamento duravam 7 dias naquela época, e a quantidade de vinho disponível era algo bem calculado, de acordo com a demanda de pessoas no local. Mas, por algum motivo, o vinho simplesmente acabou nesta ocasião, colocando a celebração em risco. A repentina falta de vinho poderia ser o estopim de um desastre, causando muita vergonha para o casal, já que naquela época o vinho era o principal ingrediente da festa, assim como é o bolo nos nossos dias. Mas, quando Jesus foi colocado como centro daquela situação, algo surreal aconteceu. Além disso, este capítulo dá ênfase para a indignação de Jesus com a desonra feita pelas pessoas à casa de oração, o que deixa lições muito importantes, além do recado para sermos cristocêntricos em nossa conduta. Então vamos ver esse capítulo 2, vendo também o contexto histórico dele. O contexto da escrita de João 2 acontece no início da trajetória extraordinária do Mestre Jesus. Um acontecimento atípico em um casamento de conhecidos provocou o primeiro sinal que confirmava Jesus como Messias. Tudo que está envolvido neste universo se submete ao Senhor, ou seja, o controle está nas mãos dele, nas mais variadas situações imagináveis e inimagináveis. Por isso, ele foi capaz de não só transformar a água em vinho, mas também realizar outros grandes feitos em sua estadia na terra. João capítulo 2, de 1 a 2, fala da festa em Caná da Galileia. No terceiro dia, provavelmente contado a partir do encontro de Jesus com Natanael. Caná da Galileia foi mais tarde o local do terceiro sinal de Jesus. O segundo sinal realizado em Caná, em João 4, 54. Os casamentos judaicos eram eventos comunitários, um tempo de foco especial, não apenas nos noivos, mas também em suas famílias ampliadas. A mãe de Jesus pode ter sido uma amiga da família, ajudando nos bastidores. Os discípulos de Jesus provavelmente incluíam os 5 mencionados anteriormente, em João 1, de 35 a 51. João capítulo 2, versículo 3, fala da falta do principal da festa. A falta do vinho na festa de casamento, ironicamente, faz lembrar a aridez espiritual do judaísmo do primeiro século.
Segundo João capítulo 2, versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. O uso que Jesus faz do termo mulher para se dirigir à sua mãe estabeleceu entre eles uma distância educada, mas firme, como também a sua pergunta: tenho eu contigo? Sobre ainda não é chegado a minha hora. João 8, 20. Em virtude de concepções erradas a respeito do Messias vindouro, Jesus escolheu não se revelar abertamente a Israel, embora ele realizasse numerosos sinais messiânicos, como vemos em João 2:11. João retrata Jesus como Cristo elusivo, descrevendo o padrão de Jesus de retirada ocasional. João 11, de 56 a 57. Seu realismo sobre a verdadeira motivação das pessoas e sua capacidade de esquivar-se de seus oponentes quando acusado de blasfêmia. João 8, 59. João 10, 39. Jesus permaneceu elusivo até sua hora finalmente chegar. João 12, 12, João 13, 1, João 16, 32, João 17, 1. São versículos que mostram o que nós estamos falando, a confirmação. João 2, 5. João capítulo 12, versículo 5. Jesus no controle. As introduções de Maria. Tudo quanto ele vos disser, fazei-o, lembram as instruções do faraó em Gênesis 41, 55. João 2, capítulo 2, versículo 6. O passo a passo do milagre. O passo a passo do milagre. O número de hipóteses eram 6. Pode indicar algo incompleto, visto que 7 representava a plenitude. Uma vez que em cada talhas de pedra cabiam 2 ou 3 metretas, uma metreta é igual a 39 litros. Isso totalizaria no máximo uns 720 litros de vinho. As purificações dos judeus podiam incluir a lavagem das mãos dos convidados e de alguns utensílios usados no casamento. É isso que significa as purificações dos judeus, que está escrita essa frase aqui. João 2, 7. A abundância da provisão divina. Ao encher até a borda, aponta para a abundância da provisão messiânica. João 3, 34. João capítulo 2, de 8 a 9, fala da transformação da água para o vinho. O mestre-sala pode ter sido o chefe dos garçons, incumbido da alimentação. Ele supervisionava o serviço da comida e bebida, sendo ainda o encarregado pelos empregados da festa. João capítulo 2, de 10 a 11. O melhor ficou para o final. O fato de a transformação da água em vinho no casamento ser chamado começo de milagres, leva o leitor a esperar mais sinais à frente. A referência correspondente em João 4, 54 é a cura do filho de um oficial do rei. Mais uma vez, enquanto Jesus estava em Caná, o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Além desses, os sinais de Jesus compreendem a purificação do templo, não miraculosa, mas profética. João 2, 13 a 22. Um dos sinais de Jesus da Judeia.
capítulo 20, verso 23, nós vemos João 3:2, cura de um paralítico. João 5, de 1 a 15, alimentação das multidões. João 6, de 1 a 15, a cura do cego de nascença. João 9, a ressurreição de Lázaro. Em cada caso, a ênfase está na forma como o sinal revela a natureza messiânica de Jesus. João 20, de 30 a 31, e no aspecto surpreendente da façanha. Revela a natureza messiânica de Jesus e o aspecto surpreendente da façanha. Esses sinais apontavam de maneira inequívoca para Jesus como Messias, seja a grande quantidade ou a alta qualidade de vinho, João 6, João 2,6, o curto espaço de tempo requerido por Jesus para levantar o templo, verso 19 a 20, a cura a longa distância do filho do oficial do rei, João 4, 47 a 50, os 38 anos de invalidez do paralítico, João 5, 5, a abundância da alimentação que Jesus forneceu, João 6, 13, a cegueira congênita do homem, ou os 4 dias de Lázaro no sepulcro. As expressões manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, remontam João 1, 14. João capítulo 2, de 12, versículo 12, Cafarnaum, um lugar estratégico. Fala de Cafarnaum. Jesus desceu de Caná para Cafarnaum, situada junto ao mar da Galileia. Cafarnaum ficava a aproximadamente 24 quilômetros a nordeste de Caná e dava para se chegar lá após um dia de caminhada. A cidade serviu como quartel-general de Jesus após a prisão de João Batista. Mateus 4, 12 a 13, Lucas 4, 28, Mateus 9, 1. João capítulo 2, versículo 13. A ida de Jesus para Jerusalém. Vocês estão vendo que minha garganta já está cansadinha? Não se esqueçam que eu tenho 75 anos, próximo aos 76, com a graça de Deus. A essa altura que você vai ouvir esse vídeo, provavelmente eu já estou com muito mais de 76 anos. E não esqueça que a garganta cansadinha é motivo para vocês estarem orando, né? Não esqueça que eu nunca parei de trabalhar, nem na velhice eu vou parar. Deus cumprirá os meus dias serão cumpridos pelo Senhor, porque Ele é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Então eu vou prosseguindo, trabalhando para o Senhor, desde a minha juventude até chegar ao último suspiro, e tenho certeza que nada, nenhuma circunstância, nem garganta cansada, nem garganta rouca, vai me impedir de falar de tudo quanto é importante na minha vida, que é Jesus. Ele é o tudo na minha vida. Então, vocês vão tolerando a minha garganta rouca, porque vocês estão aprendendo comigo. Vocês não vão ter nenhum momento que você tenha alguma coisa para impedir de você ganhar, consolidar, discipular e enviar, porque eu sou o exemplo do que Jesus pode fazer em uma vida, desde 7 anos de idade. Então, se eu estou aqui ensinando e ensinando o que eu faço, então acredito que o Espírito Santo vai convencer a todos vocês a fazer o mesmo. Nunca pare de fazer o que Jesus mandou fazer, porque Ele manda fazer e Ele garante. Então eu vou aqui na gargantinha rouca, na certeza que Deus vai continuar sustentando a minha garganta para que eu possa continuar todo esse discipulado que vai de 1189 capítulos da Bíblia, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. E com certeza o nome do Senhor será exaltado, porque vidas e mais vidas serão transformadas através desse estudo de 7 em 7 dias, um capítulo da palavra. Sem contar que dentro das nossas casas deve ter um capítulo no horário da manhã, no lugar secreto, quando vamos orar.
Já lemos um capítulo, ao meio-dia, em vez de ouvir jornal, a gente lê mais um capítulo, e à noite faz o culto doméstico com toda a família, com o terceiro capítulo do dia. Que maravilha, não é? Então, mesmo com garganta rouca, isso é um exemplo para você. Não tem motivo para você não estar trabalhando para Deus. Porque você parou? Quem mandou você parar? Volte a trabalhar para Deus. Essa é a primeira referência a uma festa judaica no Evangelho de João e a primeira referência à Páscoa. Eu estou falando de João, capítulo 2, versículo 13. Mais adiante, o evangelista se refere a mais duas Páscoas, em João 6, 4, e a última Páscoa de Jesus em Jerusalém. Além dessas, Mateus 12, 1 pode se referir a outra Páscoa não registrada em João. Se for assim, o ministério de Jesus inclui 4 Páscoas e se estendeu por aproximadamente 3 anos e meio, indo de 29 a 33 depois de Cristo. Além dessas referências a Páscoas, João também menciona as atividades de Jesus em uma festa judaica cujo nome não se menciona em João 5:1. Possivelmente a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, festa das cabanas, em João 8, 7, 2, a festa da dedicação, ou seja, o Hanukkah. As pessoas são descritas como subindo para Jerusalém porque ela se localizava em um ponto mais alto do que a Galileia. João, capítulo 2, de 14 a 16. A desonra a Deus feita no templo. O templo refere-se a toda a área em torno do templo, inclusive o pátio dos gentios, em contraste com o templo propriamente dito. Mercadores que vendem bois, ovelhas e pombas, e cambistas trocando moedas maculadas com estampas pagãs por moedas sem ídolo. Aliviavam a carga logística dos peregrinos que viajavam para Jerusalém, vindos de longe, fornecendo-lhes animais apropriados e moedas para sacrifícios e ofertas. Todavia, ao realizarem seu negócio dentro do pátio do templo, eles perturbavam a adoração, obstruíam o propósito do templo. Isso não está muito longe de nós. Nós sabemos que hoje o templo não é o mesmo significado do tempo de Jesus. Que Jesus substituiu tudo isso. Jesus é o nosso templo, Jesus é o tudo para nós. Porém, nós vamos ao templo hoje, não é a mesma coisa do templo de Jerusalém, não é um ídolo, não é como era para os judeus. O templo é o local onde o povo deles, hoje é o templo, é o local onde nós nos reunimos para estarmos em comunhão com nossos irmãos e adorarmos a Deus juntos, porque se fosse só por adoração, nós poderíamos adorar em casa. Mas só que não é só por isso. Jesus Cristo falou em Hebreus 10, 25, para não se apartar da congregação, porque não é só adorar, mas adorar junto com os nossos irmãos. Isso é muito importante. João 2, versículo 17. Zelo da tua casa me devorará. Os judeus, a ação de Jesus para a purificação do templo fez com que os seus discípulos se lembrassem do justo sofredor, de Salmo 69, versículo 9. Os judeus do primeiro século esperavam que o Messias purificasse e reconstituísse o templo. Jesus se preocupava fervorosamente com a santidade e a pureza da casa de Deus. João 2, de 18 a 20. O templo construído em 3 dias.
Em 46 anos foi edificado este templo. Parece indicar que a reconstrução do segundo templo levou 46 anos. Alternativamente, pode-se ler: este templo foi completado há 46 anos atrás. Os judeus ficaram surpresos quando Jesus declarou que iria levantá-lo em 3 dias. Um tempo impossivelmente curto. A má compreensão é esclarecida no versículo 21. João, capítulo 2, de 21 a 22. A morte e a ressurreição de Cristo. A Escritura pode ser Salmo 69, 9, citado em João 2,17. A palavra que Jesus disse se refere ao versículo 19. João capítulo 2, versículo 23 a 25. Jesus conhece sua intenção. Creram, não se confiava. É um jogo de palavras no original grego. Creram, não se confiava. É um jogo de palavras no original grego. Nós não estudamos grego, infelizmente eu não estudei. Mas é bom que todo bom estudante da Bíblia estude grego. É muito bom a gente estarmos aperfeiçoados na interpretação da Bíblia, porque uma interpretação errada pode gerar heresias. Portanto, sejamos zelosos no conhecimento da palavra, porque conhecer a palavra é conhecer a Deus. A palavra é de Deus. O conhecimento que Jesus possuía do coração das pessoas foi manifestado nos encontros que teve com Nicodemos e com a mulher samaritana. No versículo 4 de João a gente vê isso. A maior parte dos capítulos 3 e 4 é dedicado aos encontros de Jesus com Nicodemos, um representante do sistema religioso judaico, e com uma mulher cujo nome não é mencionado, que representava a religião samaritana. De forma intercalada estão aqui sessões explicativas, João 3, 16 a 21, e uma vinheta sobre João Batista, João 3, 22 a 30. São as sessões explicativas desses assuntos. Os encontros com Nicodemos e com a mulher samaritana apresentam alguns contrastes. A posição de Nicodemos como membro do Sinédrio difere nitidamente da humilde mulher samaritana que tinha um passado e um presente pecaminoso. Em ambos os casos, no entanto, Jesus discerniu uma profunda necessidade espiritual. Todos os dois tinham necessidade espiritual. Ele confrontou Nicodemos acerca da sua necessidade de regeneração e a mulher acerca do seu pecado. Concluímos então este capítulo 2. Podemos estar concluindo. Por fim, João, capítulo 2, esse estudo carrega uma mensagem crucial para não só vivermos os milagres de Jesus, mas também para a sua glória. Viver para a glória, não para a glória dele, né? Não é só para milagre. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Enquanto Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, estava sob o controle da situação, nada pôde ser feito para solucionar o problema em questão. Isso porque Jesus não age onde ele é coadjuvante, mas sim onde ele é
o protagonista. Além disso, a conduta das pessoas no templo deixava claro que seu intuito ali não era glorificar ao Senhor, mas os seus próprios interesses, o que fez Jesus ficar completamente indignado. Eu disse a vocês que nós não estamos muito longe dessa situação que aconteceu aqui, do que faziam no templo. Hoje também a gente facilita para as pessoas fazerem vendagem para ajudar em áreas necessárias do ministério, situações, redes. E, infelizmente, fica uma falta de reverência, porque as pessoas podiam esperar terminar o culto para depois ir fazer as compras, porque a vendagem é em prol de algo útil, não tem nada de errado, mas que quando sairmos do culto, infelizmente, as pessoas ficam no entra e sai, numa falta de reverência, sem escutar a palavra, simplesmente porque tem alguém vendendo. A pessoa está vendendo em prol de algo que é importante, relevante para o ministério. Não é para fazer confusão. A pessoa precisa respeitar o tempo, há tempo para tudo. Então, ouve-se a palavra e depois, quando terminar o culto, é que se vai ajudar aquela irmã que está fazendo uma vendagem por um assunto relevante de crescimento também no reino de Deus. Que nós possamos aprender isso, porque Jesus, ele continua querendo que nós estejamos no templo para adorar. Continua. Então, nós estamos encerrando aqui o capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes das células desse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.